Vamos falar sobre o nosso parágrafo de desenvolvimento, tá? Para que a gente veja qual a importância dele numa redação dissertativa argumentativa. A gente vai lembrar que a introdução ela é um spoiler do que a gente vai falar. Então, eu tenho que dar ao leitor um spoiler do que será tratado para que ele tenha interesse em ler a nossa redação. Então, o papel do parágrafo de desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento da introdução, é fundamental na estrutura de uma redação, porque lá a gente vai ter a fundamentação e a gente vai ter quase uma sinopse do que a gente vai falar. E tem que ser coerente e ter coesão para que o leitor tenha o interesse de ler. O nosso parágrafo, qualquer que seja ele tem que defender uma ideia central. Ele tem que ter a defesa de uma ideia central, as suas teses ou subteses. Tá? E, além disso, a gente vai ter que incluir conectores para que ele seja coeso, para que eu não consiga pegar os nossos parágrafos e eu possa pegar os 4 parágrafos de um texto e fazer o quê, próximo? E embaralhar, tá? Embaralhar. Eu vou pegar o parágrafo de vocês e vou fazer isso. Então, como é que a gente não deixa o professor fazer, não deixa alguém mexer no nosso texto? Através do uso de conectores. A coesão, gente, e a coerência é a tessitura do texto. A gente vai pegar e a gente vai construir o texto como se fosse um tecido em que eu não consiga quebrar essa construção textual. E o que a gente tem que usar para interligar os nossos parágrafos? A coesão e a coerência. Reparem que a professora está oscilando entre coesão, coerência, o parágrafo de introdução e os parágrafos de desenvolvimento. Por quê? Porque é importante que o texto tenha coesão em todos esses pedacinhos dele, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente sempre vai trabalhar essa coesão nos parágrafos de desenvolvimento e a gente vai usar estratégias argumentativas, que a prof já falou sobre isso, sobre repertório, informes sociais, sobre a apresentação de dados estatísticos que dão a qualidade de um texto e análise de exemplos concretos podem ter acontecido em alguma, a gente pode pegar fontes de jornal, em algum noticiário, algum podcast, em algum vídeo, com algum influência que você já siga, para que a gente tenha essas estratégias argumentativas que vão dar coesão, coerência e originalidade ao seu texto. A gente tem mais esse lado e outro, então a gente continua falando sobre o desenvolvimento de ideias. Um texto é a construção de algo que a gente tem no nível das ideias. Então, quando eu for escrever, quando eu for pegar a caneta e a folha de papel para escrever, a gente tem que pensar em vazamentos sólidos. Tá? Para quê? Para construir a argumentação e contribuir que o nosso texto tenha clareza e precisão. Então, nesse finalzinho agora da nossa aulinha, a gente vai relembrar que o nosso texto, que o papel é desenvolvido pelos parágrafos de desenvolvimento na construção das relações de cada parágrafo na textura do texto de vocês, ela tem que ser o quê? Ela tem que ter consistência e ser eficaz. Porque o nosso
para que o nosso ponto de vista não seja refutado pelo nosso leitor hipotético, tá? Então, a prática sempre tem o que? Qualidade e eficácia na nossa redação, tá? Até a próxima aula.